Olá, o canal Linha de Divisa chega à cidade de João Pessoa para bater um papo, para conversar com o Newton de Oliveira Lima. Como vai, Newton? Tudo bem? Tudo bom, Deodato. Ok. Eu queria conversar com você especificamente sobre o seu livro, onde você traça paralelos entre as constituições dos Estados Unidos, da América e do Brasil. Como é o mesmo nome do livro? O nome do livro, que é o produto da minha dissertação de mestrado, em 2009, feita na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É Jurisdição Constitucional e Construção de Direitos no Brasil e nos Estados Unidos. Ficou um pouco grande, mas é porque ele quer abarcar essa ideia de uma metodologia de construção, de produção de direitos fundamentais, a partir da análise da jurisprudência constitucional desenvolvida pela Suprema Corte norte-americana. Então, o paralelo que pode ser feito é no sentido de trazer essa experiência de hermenêutica constitucional dos Estados Unidos para o contexto brasileiro. E aí eu analiso a história e a formação da jurisdição constitucional nos Estados Unidos, analiso principalmente a função construtiva, digamos assim, de direitos fundamentais ao longo da história da Suprema Corte norte-americana, desde os casos iniciais, no início do século XIX, passando pela trajetória do século XX, e você teve momentos cruciais em que a atuação da Suprema Corte foi fundamental para a estabilidade dos Estados Unidos. Por exemplo, o caso da crise de 1929, a Suprema Corte ela deu uma resposta no sentido de garantir os primeiros direitos trabalhistas nos Estados Unidos. Ela protegeu as iniciativas do Estado, do governo Roosevelt, principalmente, no sentido de minorar a crise. É claro que o que eu mostro no livro é que a Suprema Corte norte-americana ela também sempre foi muito aberta a pressões políticas, tanto da população, quanto do próprio governo e dos grupos políticos no cenário americano. Ela tem uma tendência, digamos, mais aberta naquilo que a gente chama, na teoria liberal, de espaço público. A gente vai voltar a falar sobre a Suprema Corte daqui a pouco. A gente vai conversar mais vezes. Eu queria que você falasse sobre a natureza da Constituição dos Estados Unidos e quais são os valores em que ela foi lastreada, foi baseada. A origem evangélica protestante. Povoaram os Estados Unidos em grupos bem dispersos, e foram diversos grupos religiosos. Uma autorreflexão sobre o papel da comunidade em relação aos indivíduos, em relação a uma moralidade coletiva. Então, a estrutura de, digamos, pensamento político norte-americano, a partir do século XVII, onde essa colonização se intensifica, ela foi reforçada, portanto, por essa ideia de que a comunidade participa do processo político, que ela gera esses valores a partir de uma reflexão calcada no bem comum e na ideia de uma dignidade dos membros. Então, quando você atinge um nível de ruptura com a Inglaterra, a partir de meados do século XVIII, e isso é desencadeado depois pela revolta do Shah, em Boston, quando você tem uma revolta americana contra por parte da metrópole inglesa. Então, a partir daí, você desencadeia o processo de ruptura completa, em que você tem a afirmação, portanto, das 13 colônias formadas exatamente nesse contexto das comunidades, como uma relação crítica para com poderes absolutos. Então, aquilo que a Europa está pensando em termos de valores de iluminismo, de autonomia dos indivíduos, a valorização também da ciência, a figura do Benjamin Franklin, tudo isso é levado para os Estados Unidos e uma revolução que ela tem um caráter, portanto, de comunitarismo, ela se baseia
nesse ethos, né, essa que congrega valores democráticos universais. Então, ela congrega os valores do republicanismo, ela congrega valores de uma visão gaulista, portanto, que marca essa trajetória da Revolução Americana. Ela se preocupa, portanto, com a ideia de limitação dos poderes, que é o que vai aparecer na Constituição, em 1787. Tem uma obra doutrinária que é fundamental para você compreender todo esse contexto, que é o Federalista. Essa obra ela foi escrita a partir de debates, artigos, né, foram sintetizados por 3 grandes líderes políticos e juristas norte-americanos. O Alexander Hamilton, né, o James Jay e o James Madison. Então, esses 3 políticos juristas norte-americanos foram os autores do Federalista. E o Federalista ainda hoje é considerado um marco do pensamento liberal, o pensamento de limitação, portanto, do poder do Estado, de valorização de cada Estado membro, né, que viria a ser depois dos Estados Unidos da América, daria o nome, né, as famosas 13 colônias, né, que essas 13 colônias elas se coligaram em uma federação que foi capaz de promover o bem comum dessa nação recém-criada, foi os Estados Unidos, que entra em guerra com a Inglaterra e consegue obter uma vitória militar com o apoio da França, principalmente, é importante frisar isso. Os franceses já estavam em guerra com a Inglaterra durante todo o século XVIII por colônias, e eles veem aí, na tentativa de libertação dos Estados Unidos, uma possibilidade de se afirmar contra a Inglaterra, e termina culminando na independência dos Estados Unidos. A França é o primeiro país que reconhece a independência norte-americana e reconhece, inclusive, que os Estados Unidos conseguiram antecipar, né, a virada política que se objetivava na França, que depois veio ocorrer apenas em 1789, e depois do processo da Revolução, né, que é bem complexo também. Mas os Estados Unidos, portanto, eles fazem a Constituição com esses valores. O valor do progresso, da liberdade, a liberdade de expressão, o valor da ética pública, o valor do republicanismo, né? Afastou-se, por exemplo, a ideia de uma monarquia. Algumas pessoas chegaram a cogitar que o general George Washington, o mais importante general americano na guerra, como se sabe, pudesse até ser um rei ou uma espécie de lorde protetor dos Estados Unidos. Foi completamente descartado. O Washington foi, sim, eleito presidente, né? Mas a ideia de qualquer tipo de protetorado ou qualquer tipo de autoritarismo decorrente da libertação, que foi um processo que ocorreu, inclusive, na América Espanhola depois. Você teve alguns caudilhos, como você viu isso na Argentina, a perspectiva, portanto, de uma ideia de um homem forte da nação, e que, portanto, teria poderes ampliados. Isso foi afastado dos Estados Unidos. O modelo dele sempre foi liberal, no aspecto político, e republicano na forma. A separação dos poderes para eles é algo sagrado, não é? Então, a perspectiva, portanto, de você ter uma ingerência entre os poderes foi algo que a gente sempre descartada. E o fato inovador, que eu abordo também no livro, na história americana, foi que eles reforçaram o poder do judiciário, né, dessa Suprema Corte, em julgar a constitucionalidade dos atos do poder executivo. Ou seja, os americanos foram os primeiros a conceder ao judiciário essa leitura política sobre os atos do poder executivo e a transformação dos princípios constitucionais em princípios de regulação práticos, né? Ou seja, que podem ser utilizados para analisar, por exemplo, um ato concreto do poder executivo. Então, eles inovam no contexto do que a gente chama de interpretação constitucional. Claro que a Europa tem matrizes que vão ser desenvolvidas nesse sentido também, mas com não tanta rapidez, com não tanta eficácia como foi nos Estados Unidos. Tem filósofos importantes na França. Ô, Nilton, é legal. Você está entrando assim, numa pergunta que eu queria te fazer de uma forma bem assim, clara e resumida. Qual é o papel da Suprema Corte dos Estados Unidos na interpretação da Constituição?
Perfeito. Então, como eu disse anteriormente, os americanos fundam uma estrutura nova, né, regulamentação político-jurídica da vida da nação. Por exemplo, eles criam o presidencialismo, no sentido moderno. Você tem a figura do presidente como uma figura forte do executivo. A função do executivo passa a ser uma excelência no governo, a ideia da execução dos atos administrativos, né, da nação no sentido mais amplo. Só que há um reforço também da figura do parlamento, desde sempre uma função fiscalizatória, no contexto americano, e há um reforço da figura da Suprema Corte, que passa, a partir do início do século XIX, a controlar os atos do Poder Executivo. Controlar como? Analisando se esses atos estão compatíveis com a Constituição, principalmente. O caso fundador dessa chamada ideia de controle de constitucionalidade é o caso Marbury versus Madison, onde a Suprema Corte controlou o ato, né, do então ministro da Justiça do governo norte-americano, exatamente alegando que havia uma infração à Constituição. Então, a partir daí, você tem a Suprema Corte atuando em diversos momentos, né, para interpretar a Constituição, mas principalmente em função dessa pressão política exercida pelos outros poderes, né? O Executivo também pressiona a Suprema Corte. É preciso frisar, por exemplo, que a Suprema Corte ela tinha, por exemplo, uma visão liberal, né, no início do século XX em relação à economia. Né? Embora ela combatesse os trusts, né, que as grandes corporações, nos seus objetivos de unificar a atuação econômica, ela defendia um liberalismo, né, bem amplo, né, de livre mercado, de livre circulação. E o presidente Roosevelt pressiona a Suprema Corte para que ela possa as leis, né, de proteção ao trabalho, como uma fonte daquilo que o Executivo acreditava em 1929, ou seja, a geração de frentes de trabalho. Mas, para isso, era preciso criar um sistema que dê um emprego com toda facilidade e tivesse um mínimo de garantias, né, de estabilidade no emprego. Claro que o sistema americano sempre foi contratual, sem dúvida, mas, em algumas situações, a Suprema Corte teve que reconhecer, por exemplo, um direito à pensão, ou a contribuições previdenciárias, né, o direito a uma visão mais, digamos, tuteladora, né, do contrato de trabalho. Outra grande questão que a Suprema Corte teve que se pronunciar foi sobre a igualdade racial. Como se sabe, os Estados Unidos fez uma guerra civil, né, que foi bem, digamos, marcada pela ideologia entre norte e sul. Você tinha um norte considerado capitalista, progressista, anti-escravagista, e tinha um sul considerado regressista, escravista, certamente, porque se baseava num sistema de produção de latifundiário, monocultural. Você tinha monocultor, em que você tinha, por exemplo, grandes plantações de algodão, né, e outros gêneros que eram baseados exatamente no trabalho escravo. E aí, depois da guerra, você tem a libertação dos escravos, né, o governo Lincoln, que inclusive foi assassinado, né, no fim da guerra, e tudo isso marca muito a trajetória norte-americana, porque nunca se aceitou, né, no pós-guerra, a figura do negro como uma figura plenamente igual com a minoria branca, né, e, ao mesmo tempo, isso é uma contradição completa com os princípios de republicanismo e de igualitarismo da própria Constituição. Então, com o tempo, o que se faz, né, nos Estados Unidos? Entre 1865 a 1954. Já eu falo a importância dessa data. Você faz uma doutrina que é chamada doutrina dos separados mais iguais.
Ou seja, você vai criando o seguinte, você vai criando nichos de arranjos, né, digamos, institucionais. Então, você cria uma escola para os brancos e cria uma escola para os negros. Você cria postos de atendimento de saúde para brancos e postos de atendimento de saúde para negros. Então, você separa a sociedade, né, em duas classes de pessoas. Não é preciso dizer que, fora o caráter jurídico e ético, né, dessa medida, havia também uma desigualdade econômica muito forte. Obviamente, os negros não tinham acesso ao trabalho, aos níveis de educação e cultura aos quais os brancos tinham acesso, né? E a qualidade, certamente, desses serviços prestados aos negros, né, e dessas possibilidades de acesso dos negros, era bem inferior àquela prestada aos brancos. Em 1954, a Suprema Corte decide um caso clássico sobre a questão, que é o caso Brown versus Board of Education. Né? Brown é uma garotinha, né, que objetivava entrar na escola pública, né, no seu estado natal, e ela é barrada, né, por ser negra, porque aquela escola a qual ela queria estudar, ela só recebia alunos brancos. Então, há uma discussão judicial perante a Suprema Corte, e a Suprema Corte, nesse caso, quebra a doutrina dos separados mais iguais e diz que ela tem direito a estudar naquela escola. Então, essa comissão de educação, essa Board of Education, é derrotada, né, e o Estado tem que acatar a decisão da Suprema Corte. A partir daí, a Suprema Corte adotou uma posição que a gente chama no direito de ativista. Então, uma posição em que ela vai implementar direitos fundamentais motivado em argumentos principalmente políticos e até mesmo morais. Ô, Newton, quais são as correntes de interpretação da Constituição dos Estados Unidos? Perfeito. Essa pergunta é interessante porque ela remonta a essa base, digamos, material e, portanto, ético-política que caracteriza a trajetória da história constitucional norte-americana. Então, se essa trajetória é calcada nas comunidades e na reflexão pública, né, que essas comunidades fizeram ao longo da história americana sobre os seus valores, é óbvio que você teria divergências históricas sobre esses valores. Os valores deveriam, digamos, dominar a interpretação da Constituição dos Estados Unidos. Basicamente, o que a gente identifica no início dos Estados Unidos é que você tem um grupo democrata mais radical, que é capitaneado principalmente pelo Thomas Jefferson, que é uma figura emblemática na história americana, e tem um grupo que se fecha em torno do George Washington, que é chamado de federalista. Inclusive, funda um partido político, um partido chamado Federalista, que é o partido do George Washington. Então, a partir daí, você tem essa dicotomia entre um grupo democrata, que depois você vai ter alguns presidentes no século XIX, como Andrew Jackson, mais ou menos na década de 30 do século XIX, que ele já tem um contorno populista, digamos. E depois você tem o Lincoln, que já é eleito presidente pelo então partido republicano, já tem uma base da formação do que viria a ser o atual partido republicano. Aí, no século XIX, uma presidência que marca muito, melhor dizendo, no século XX, uma presidência que marca muito é a presidência do Franklin Delano Roosevelt, que já é eleito pelo moderno Partido Democrata. Então, você tem tendências políticas que se digladiam em torno de bandeiras que, ao longo do tempo, inclusive, vão mudar. No século XIX, você tem o Partido Democrata mais ligado aos latifundiários do sul dos Estados Unidos. Ele tem uma postura um tanto quanto mais reacionária. E você tem os republicanos ligados ao norte, liberais, progressistas, reformadores, que é o caso do Lincoln. No século XX,
você tem um Partido Democrata, a partir da presidência, principalmente do Roosevelt, vinculado mais a questões sociais, vinculados a uma defesa do papel do Estado na intervenção, sobre a economia e sobre algumas questões mesmo da política. E você tem os republicanos do século XX mais preocupados com o livre mercado e com um certo conservadorismo moral que vai se consolidando a partir exatamente dessa reação ao progressismo liberal da década de 50. Então, você tem a Suprema Corte, ela reflete também esse debate político e ético que vem do seio da sociedade. Então, o que a Suprema Corte faz é absorver essa ideia de liberals, né? Os juízes chamados liberals são os juízes progressistas, né? Que para nós aqui no Brasil seriam juízes de esquerda, digamos assim. E os conservativos são juízes que geralmente têm uma postura mais vinculada a valores da tradição, né, norte-americana. E qual é essa tradição? A defesa da propriedade, da família, a defesa de valores morais que, em alguns casos, na história americana, são explicitamente inspirados no cristianismo. Em outros casos, eles se investem de poderes que são, digamos assim, vinculados a uma defesa do republicanismo ou uma defesa da tradição dos valores americanos considerados autênticos. E aí, no século XX, digamos, mais ou menos na década de 70, você começa a traçar uma teoria que é o chamado originalismo. E essa teoria, motivada por esses grupos, digamos, de caráter mais conservador, mantendo, todavia, os valores tradicionais dos Estados Unidos intactos. E são esses que a gente acabou de falar, né? Os valores da comunidade, da família, da propriedade, as liberdades civis, vinculados, portanto, a um ethos político considerado republicano conservador. Já o outro grupo, já os juízes liberais, que foram exatamente considerados os juízes progressistas, que garantiram essa quebra da doutrina dos separados mas iguais, e que em 73 tem um momento crucial também, que é quando você define o direito ao abortamento, ou ao aborto feminino no âmbito da Suprema Corte. Em 73, você tem aí uma autorização do aborto até o 3º mês, né? No caso de uma gravidez indesejada pela mulher. Lê-se indesejado aí um composto de diversos fatores, né? Desde o estupro até risco de vida e outras hipóteses. Então, essa decisão contrariou muitos grupos considerados religiosos conservadores. Essa é a decisão liberal por excelência. Como você vê a relação entre direito e política ao longo da história constitucional americana? Exato. Então, é exatamente o desdobramento do que a gente acabou de falar. Essa relação que eu exponho na dissertação, no livro, de uma vinculação da interpretação constitucional com essa necessidade de atualizar o texto da Constituição. Como nós sabemos, a Constituição americana tem poucos artigos, né? E ela tem algumas emendas também, mas ela é principalmente uma Constituição principiológica. Ela é uma Constituição que ela se calca no fato de que você tem princípios fundantes do Estado, são princípios realmente fundamentais, são princípios que servem para interpretar, acima de tudo, as situações concretas que vão surgindo durante os governos, durante a história constitucional americana. Então, a função da política é exatamente auxiliar o papel do jurista nessa interpretação, os chamados juízes da Suprema Corte. Portanto, são muito suscetíveis a essas, digamos, questões políticas. Tanto é que lá, quando um presidente nomeia um juiz, você não tem, por exemplo, esse receio de dizer mas esse juiz aqui é um liberal ou é um conservador. Quer dizer, os juízes eles não escondem, digamos assim, as suas posturas político-ideológicas, porque é considerado, digamos assim, usual que isso possa influenciar sobre as decisões
da Suprema Corte. Então, eles não têm medo de admitir o que a gente chama de interpretação política da Constituição. Okay. Para eles, é algo que se resolve na própria historicidade, na própria formação. Então, se a gente chegou até aqui, com 227 anos de Constituição, digamos assim, desde 1787, é porque eles sempre tiveram essa ideia de que as grandes questões nacionais são questões políticas. São questões que refletem a pluralidade, a diversidade dos valores, são questões que refletem concepções de mundo diferentes e que não adianta esconder essas questões. Posto a lume e resolvido dentro de princípios republicanos, garantidos por uma interpretação que seja pública, que seja coerente com a Constituição. Claro que é uma interpretação que não é a única decisão correta, é uma decisão que é construída através de embates, de visões teológicas diferentes. Os americanos, no geral, têm uma formação religiosa, e aí, por exemplo, você tem um caso clássico lá do estado de Utah, que é o estado matriz dos Mormons, e aí, durante o século XX, teve uma disputa muito grande, digamos assim, entre as comunidades religiosas do Utah, algumas delas, e a Suprema Corte, porque eles praticavam a poligamia baseada em preceitos bíblicos, segundo eles. E a Suprema Corte combateu sistematicamente essa postura, alegando que a poligamia feria os princípios do direito civil e constitucional americano. Ela garantia, portanto, a ideia de uma suposta liberdade que, na verdade, feria o próprio conceito de dignidade e de preservação da vida familiar nos Estados Unidos. E aí você tem choques de valores que são bem acirrados. Houve resistência civil contra decisões da Suprema Corte. Eu cito outra decisão também, voltando para o século XIX, que é o caso Dred Scott, 1857, que é um escravo que consegue a liberdade por morar em outro estado, em que a lei desse outro estado é exercício do trabalho. Quando ele volta para o seu estado natal, a sua antiga senhora o encarcera, alegando que ele nunca deixou de ser escravo lá. E aí esse caso vai até a Suprema Corte, e a Suprema Corte confirma o direito à escravidão. Não precisa dizer que isso é um dos estupins para o desencadeamento da Guerra da Secessão, porque você tem aí algumas posturas que são eivadas de interpretações políticas, e, ao fazer isso, a Suprema Corte corre um risco também, porque ela assume um certo projeto político, uma certa visão de mundo, que nem sempre vai ser compactuável por todos, pelo contrário. Há a possibilidade de uma cisão, como houve na Guerra Civil, e como houve também em alguns momentos críticos da história constitucional americana. Esse caso mesmo do aborto e esse caso da poligamia dos Mormons são casos que dividem a sociedade americana. Até que no caso dos Mormons, digamos que há um certo consenso nacional em que realmente se proíbe a poligamia. É mais em Utah que isso é defendido. Mas no caso do aborto, por exemplo, é uma questão que ainda hoje divide muitos americanos, porque eles vêm dessa base ética. Qual foi o papel da Suprema Corte na atualização normativa da Constituição dos Estados Unidos? Perfeito. Quando nós chamamos normativo, estamos entrando no campo estritamente jurídico, das normas jurídicas com eficácia e coerção. Uma Constituição tem que ser interpretada, antes de tudo, como uma carta de princípios. E a Constituição norte-americana, por excelência. Por quê? Porque é uma Constituição sucinta, ela tem poucos artigos, ela tem algumas emendas, e todo esse arcabouço de normas, na verdade, é entendido na tradição americana muito mais como princípios abertos, ou como a gente chama hoje o princípio de textura aberta, ou seja, são princípios que eles podem ser interpretados e vão mudar o significado de acordo com a transformação histórica do país. E isso foi feito exatamente ao longo de toda a trajetória, de mais de 230 anos da Constituição americana, em momentos cruciais, onde você teve que ressignificar o sentido e o alcance de várias normas da Constituição dos Estados Unidos. A sua grande riqueza, portanto, consiste no fato de que
a Suprema Corte ela passou por várias eras, né? Tem um autor que é muito bom nesse aspecto para compreender, é o Bruce Ackerman, né? Ele tem um livro clássico chamado Nós, o Povo Soberano. Ele mostra, portanto, grandes fases de interpretação da Constituição norte-americana. Por exemplo, após a Guerra Civil, ele chama a fase da reconstrução, né? E aí você tem todo um trabalho da Suprema Corte em acomodar diversos interesses conflitantes do país, né? Por exemplo, a questão da igualdade. Por exemplo, é igualitário você garantir um acesso diferenciado para certos bens, né, por parte do Estado, para brancos e negros, né? Isso, no sentido de igualdade normativa, foi interpretado de 1865 até 1954, como eu falei antes, de uma forma. Só que, a partir de 54, você tem uma pressão por uma igualdade chamada material, uma igualdade concreta, que não admite mais um sentido formal de igualdade quando você tem um serviço público ofertado de duas maneiras, ou em dois locais, né, para uma população que tem que se tratar igualmente, como todos, sendo membros e cidadãos, né, norte-americanos. Você vê que a pressão política de figuras como Martin Luther King, por exemplo, foram fundamentais. Ou seja, os Estados Unidos sempre elegeram, via de regra, presidentes de cariz evangélico protestante. O Biden é o segundo católico, né, também de origem irlandesa, assim como o Kennedy, a ser eleito presidente. O que significa isso? Significa essa ideia de pluralidade. Você vê que lá também tem uma tendência dominante, né, protestante, digamos assim, religiosa, conservadora, né, que, de um modo geral, caracterizou também essa pressão política sobre a Suprema Corte. Né. Talvez a grande era liberal, que deu uma conotação para as normas mais liberal, seja exatamente a era da década de 50, 60, 70. Essas três décadas aí você tem... Para ficar claro, a Suprema Corte, ela, de certa forma, participou da atualização mesmo, das mudanças na Constituição americana. A palavra atualização é muito boa. Isso. Ela atualiza o sentido do texto, né? Interpretando esse texto essencialmente como normas abertas ou princípios. Tá, mas então não alterou. Alterou a percepção e o entendimento do texto. O sentido do texto, exatamente. Não é alterar formalmente. Aqui no Brasil, por que a gente teve muitas constituições, dentre outras coisas? Porque a gente não conseguiu fazer esse processo que os Estados Unidos fizeram. Para nós, alterar uma Constituição é alterar o texto, toda a estrutura normativa do que está lá, e modificar por outra. Né? Você pode até recepcionar normas, mas, no geral, você altera o texto. São 8 Constituições diferentes. Nos Estados Unidos, não. Você mantém o mesmo texto, só que você dá sentidos diversos ao longo da história. Né? Aí você tem, por exemplo, a partir da década de 80, um movimento conservador, né? A partir do Reagan, né? O neoliberalismo, né? Aí depois o Bush pai, Bush filho, né? Aí você tem um embate, né, entre democratas e republicanos que se torna bem, digamos, já clássico para nós. Né? Nós vimos cenas disso, por exemplo, em 2000, na eleição do Bush, né, o embate com Al Gore. Né? Então, tem todo um caráter de, digamos, uma bandeira progressista contra uma bandeira conservadora. E isso influi demais na Suprema Corte, porque o presidente vai nomear o juiz da Suprema Corte e o eleitor daqueles partidos vai ficar na expectativa. Né? Dentre outras coisas, ele quer que o seu presidente, né, nomeie juízes que sejam liberais ou conservadores, de acordo com o viés político do eleitorado. Então, isso é bem interessante e, ao mesmo tempo, perigoso. É preciso frisar. Como eu disse antes, a nossa tradição ela não é assim. A nossa tradição é positivista. Então, a priori, um juiz no Brasil ele não tem que ter preferência política. Ele vai aplicar a lei. Essa é a tradição nossa, portanto, ela vai dizer o seguinte: não, vamos separar aqui direito e moral e direito e política. Só que, na prática, veja o paradoxo, essas coisas não estão tão separadas assim. Elas continuam se misturando, né? E aí o judiciário, ele aparentemente não tem um viés político, só que tem decisões que têm um impacto político muito grande. Né? O que os americanos fazem é explicitar esse processo. É o juiz admitir que existe uma forte
né, influência da política e da moral na interpretação do direito constitucional. Então, nós deveríamos aqui, talvez, como uma sugestão, que eu abordo aqui no livro, pensar de como melhorar o nosso debate político-jurídico, né? Como é que nós poderíamos inserir essa ideia de uma hermenêutica constitucional vinculada também com essas bases de construção de direitos. Porque, na verdade, você só inova um texto se você admitir essas influências políticas e morais, né, que vêm com o tempo. Né? E a Suprema Corte americana ela fez isso com um caráter público aberto, né, de absorver essa discussão. Ela admite essa discussão como sendo parte integrante do que a gente chama de espaço público. Aqui no Brasil, vejo que, claro que é uma situação bem diferente. Por quê? Porque nós tivemos momentos, por exemplo, de amordaçamento do nosso Supremo Tribunal Federal. Né? Você vê que a ditadura militar ela aposentou compulsoriamente 5 ministros do STF, né? Alegando questões ideológicas, na verdade. Quando o STF retorna, né, depois da redemocratização, na verdade, retorna às suas funções, digamos, típicas, né, de controle de constitucionalidade, porque durante a ditadura ele teve amordaçado, né, existiam figuras que, digamos assim, eram estranhas, tipo uma tal de ação avocatória, em que o STF poderia chamar para si um processo de uma jurisdição inferior. Isso é coisa da ditadura. Né? Como a figura também dos decretos-leis. Né? Mas, depois de 88, o STF reconstruído, e aí você tem um ideal de autonomia, né, da Corte Constitucional. Claro que tem muitas críticas. O STF não seria uma Corte Constitucional propriamente, mas uma corte de uma instância superior, haveria que ter uma reforma. Né? Outra crítica também é que o STF é nomeado pelo presidente da República. Né? Você tem países, por exemplo, como a Alemanha, em que a Suprema Corte, ou Corte Constitucional, ela é composta por indicações também de outros setores da sociedade civil, que não só o poder central, né? Exatamente para tentar equilibrar essas diversas forças que atuam no cenário jurídico-político. Mas, então, no nosso caso, nós temos um caráter mais técnico da decisão. Né? Nós travestimos essa decisão de uma tecnicidade legalista. Né? A função do princípio, para nós, ela ainda não está caracterizada como uma função de irradiação jurídica. É preciso ter uma teoria dos princípios em que reflitam-se valores. Essa é uma reflexão que eu quero trazer à baila. Né? Ou seja, a ideia dos valores no Brasil é considerada uma ideia pré-jurídica. Ok, muito bom, viu, Newton? Eu quero deixar aqui a sugestão, a gente está caminhando para o final, quero deixar aqui a sugestão para quem assistiu a nossa conversa aqui do começo até o final, para se manifestar, dar a sua opinião em relação à tua própria proposta, em relação à nossa Constituição, que eu achei muito interessante. São luzes novas e eu gostaria de ouvir todos e todas que estão nos assistindo aqui, curtindo ou discutindo, fazendo seus comentários. Com certeza o Newton vai gostar bastante, porque ele está estimulando esse debate. Então, eu sugiro que você siga o canal, porque eu pretendo trazer outras pessoas para falarem da nossa Constituição, para traçar esses paralelos com outras constituições também. Newton, muito obrigado. Deixa eu colocar aqui nós dois, um do lado do outro. Quero te agradecer bastante por separar esse tempo, viu, Newton? Para bater papo com o canal Linha de Divisa. Muito obrigado, um abração. A gente volta a se falar mais vezes no futuro, tá bom? Obrigado a você, Deodato. Grande abraço, viu? Valeu, abraço.